Testamento. Tudo o que você precisa saber sobre ele. Se você quer evitar conflitos após a sua partida entre os seus herdeiros, então fica comigo que eu vou te explicar detalhadamente tudo sobre testamento. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e hoje eu vou te explicar um pouco sobre testamento. O testamento, ele é um instrumento crucial e fundamental se você não quer que haja conflitos após a sua partida, pois ele é um documento que você pode já fazer em vida e nele você vai deixar especificado para quem você quer deixar seus bens e detalhar quais bens você quer deixar para os herdeiros. Então, você faz por meio desse instrumento que é o testamento e facilita todo esse processo após o seu falecimento. O testamento, ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito de maneira pública, que você vai em cartório, procura um tabelião, diz o seu desejo de firmar o testamento, ele vai fazer o testamento, as testemunhas vão acompanhar você, ler esse testamento junto com você, e se você estiver de acordo com tudo que foi especificado, o tabelião faz a escritura pública de testamento, você assina, e fica num cadastro, que é um cadastro nacional que você vai ter acesso e você leva uma cópia desse testamento público para casa também. Salientando que para fazer o testamento você precisa o quê? Tá em plena consciência, tem que ter plenos poderes, plena capacidade civil. Inclusive o tabelião ele pede uma requisição médica de que você está em plena capacidade civil para fazer esse testamento. Outra forma de você fazer esse testamento é por meio do testamento cerrado. Ele não é muito utilizado no Brasil, mas ele também pode ser feito. Como? Nesse caso, você já leva o seu testamento pronto a um tabelião. Ele vai verificar, expedir o que se chama o auto de apresentação do testamento. Ele fica lacrado esse testamento, mas ele não fica registrado nesse cadastro público. E esse testamento você leva para casa, guarda com você ou com a pessoa de sua confiança. E quando da sua partida, do seu falecimento, essa pessoa fica obrigada a ler esse testamento e dizer sua disposição de vontade. Um outro formato de testamento é o testamento particular. Nesse caso, você precisa de 3 testemunhas, não precisa levar o cartório. As 3 testemunhas vão assinar junto com você a sua disposição de vontade e você vai especificar o que você pretende dentro daquele testamento. É importante ficar claro que o testamento, ele é um instrumento que você pode dizer o que você pretende fazer quando do seu falecimento, todo o seu patrimônio construído ao longo de uma vida, você já deixa totalmente dividido para quem você quer deixar, salientando que você só dispõe de 50% daquele patrimônio se você tiver os herdeiros necessários, que são quem? Cônjuges, companheiros, filhos, que são o que se chamam descendentes. Se você tiver esses herdeiros necessários, você só dispõe de 50% do seu patrimônio para você poder especificar se você quiser deixar para qualquer outra pessoa que não sejam esses herdeiros ou até para eles próprios. Isso é fundamental ficar em mente. Lembrando que o testamento ele facilita. Se você também tiver interesse em deixar para uma instituição de caridade uma parte do seu patrimônio, doar para alguém que não sejam seus herdeiros, mas alguém que lhe acompanhou ao longo da vida e que você tem interesse em deixar, é fundamental. Inclusive foi isso que aconteceu com o apresentador Jô Soares. Ele deixou grande parte do patrimônio dele, já que ele não tinha herdeiros necessários. Ele deixou para as pessoas que trabalharam com ele ao longo de anos e que acompanharam ele ao longo de uma vida. Então, para você ver que você pode dispor do seu patrimônio da melhor forma. Além disso, outra importância do testamento é que você pode deixar a divisão do seu patrimônio, você já pode deixar especificado os bens que você quer deixar. Ou seja, é uma coisa importantíssima. Infelizmente, no Brasil, a cultura de se fazer o testamento ainda não é tão grande. Mas se você for para países da Europa, Estados Unidos, isso é muito frequente. Praticamente todas as pessoas fazem um testamento, independente da idade. Afinal de contas, a gente nunca sabe quando vai ser nossa hora. Então, é importante que você, desde jovem, quando você tiver certas atitudes, se você tiver um casamento, tiver um divórcio, nascer um filho, se você tiver pessoas dependentes, é importante que você pense em fazer um testamento. Inclusive, se tiver menores dependentes, você pode também especificar no testamento uma pessoa que você gostaria que cuidasse daquele menor, daquele seu filho, filha, enfim, se você não tiver mais aqui. Isso também pode ser colocado no testamento. Você precisa, contudo, ao fazer o testamento, você tem que especificar 5 pontos importantes. Primeiro, você tem que usar uma linguagem muito clara, muito abrangente, especificando todos os bens que você deseja deixar, todo o patrimônio que você pretende deixar e da maneira que você pretende dividir. Lembrando que sempre em relação à sua parte disponível,
Embora a parte indisponível, você também pode especificar para quem você gostaria que ficasse determinada casa que você tem, que você quer que fique para determinado herdeiro, para determinado filho, enfim, você pode especificar também no testamento. Mas importante, sempre use uma linguagem clara. Além disso, mantenha sempre seu testamento atualizado. Situações como um divórcio, um casamento, o filho que nasceu, é importante você sempre colocar o testamento de acordo com a sua vontade naquele momento. Afinal, são situações que se modificaram e o testamento precisa acompanhar esse desejo e essas mudanças na sua vida. Outra coisa, escolha adequadamente as testemunhas. Você vai precisar de 2 testemunhas no testamento público. Escolha adequadamente, tem que ser pessoas maiores e capazes. Não podem ser as pessoas beneficiadas com o seu testamento. Elas vão estar presentes junto ao tabelião e vão assimilar tudo que foi colocado ali, ver se está tudo conforme o seu desejo e assinar ao final. Então, saiba quais testemunhas você irá escolher nesse momento tão crucial e importante da sua vida. Outro erro muito comum: escolha um advogado especializado que ele vai lhe dar o norte, ele vai lhe orientar da melhor forma. Ele vai especificar tudo o que você pretende. Afinal de contas, o testamento é um instrumento que tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, especificando tudo o que o testador deseja, para que posteriormente ele não seja considerado nulo nem anulável. Então é fundamental consultar um advogado especialista que ele vai saber lhe orientar da melhor forma. E o quinto ponto, que é fundamental: você jamais pode ignorar seus herdeiros necessários. Você não pode excluí-los do seu testamento. Você não pode deixar toda a sua herança, todo o seu patrimônio para um terceiro, se você tiver herdeiro necessário, que seriam, como eu disse, filhos, cônjuge, companheiro. Você não pode excluir essas pessoas do seu testamento. Você tem que incluí-las e tem que respeitar a parte indisponível da sua herança, que aqui no Brasil é 50%. Bem, se você está me acompanhando e você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque isso vai me ajudar bastante a eu produzir cada vez mais conteúdo para todos vocês. Agora eu vou abordar com vocês algumas perguntas que são muito frequentes aqui no escritório em relação ao testamento, algumas dúvidas frequentes. Primeiro, doutora, quem pode fazer um testamento? Quem pode testar? Qualquer pessoa maior de 16 anos, desde que ela esteja em plena capacidade civil, que geralmente é por meio de um atestado médico que é confirmado. Se você estiver em pleno gozo da sua capacidade civil, você pode sim fazer um testamento e especificar o que você deseja nele. Outra pergunta frequente: o que pode ser incluído no testamento? No testamento você pode incluir como você gostaria, após o seu falecimento, que fosse distribuído seu patrimônio, seja em dinheiro, seja em bens, seja em investimentos. É atualmente muito comum nessa era da herança digital, você pode especificar, se você tiver uma rede social ativa, quem você gostaria que gerisse aquela rede social, deixar suas senhas, se você quiser, para uma pessoa de confiança ficar com essa responsabilidade. Como você gostaria que fosse utilizado a sua imagem, se você autoriza, se você não autoriza, como é o seu desenvolvimento em relação a isso. Tudo isso você deixa especificado. Se você tiver dependentes, quem você gostaria que gerisse o patrimônio deles, quem você gostaria que cuidasse dessas pessoas quando você não estiver mais presente. Além disso, o uso da sua imagem, isso é muito importante. Hoje em dia, com a inteligência artificial, com as tecnologias, muitos atores famosos, inclusive recentemente a gente teve o caso de Madonna, que ela deu uma entrevista dizendo que no testamento dela ela modificou e disse que passou a não permitir o uso da imagem dela após o falecimento dela. Ela não quer permitir o uso da imagem dela, ela tem todo o direito disso. Da mesma forma que o ator Tom Hanks recentemente disse que autorizou em testamento o uso de toda e qualquer imagem dele, seja em filmes e apresentações, ele autoriza, ele disse que no testamento dele, ele já constou que ele autoriza o uso da imagem dele. Então, entenda, essa modernidade e as técnicas de inteligência artificial, de tecnologia, você também pode fazer constar isso dentro do seu testamento. Então, tem sido um instrumento crucial para todos e de maneira a você fazer um planejamento sucessório, no sentido de que você, ao longo de uma vida, construiu todo um patrimônio, você teve toda a sua renda, teve todo o seu patrimônio, então nada mais justo do que você decida desde já como você quer que esse patrimônio seja administrado e seja gerido após o seu falecimento. Recentemente eu participei de um congresso e a gente estava comentando exatamente isso. Certas heranças que são deixadas, por exemplo, em estados como Mato Grosso do Sul aqui do Brasil, heranças em terras, heranças em colheitas, heranças em animais
nem sempre todos os herdeiros vão estar preparados para gerir aquela herança. Então, se você fizer isso e deixar uma pessoa específica que você sabe que vai conseguir administrar, que vai conseguir gerir esse patrimônio e fazer esse patrimônio crescer, você já pode especificar isso em testamento. Mesmo que você deixe para o seu herdeiro necessário, mas você coloque como uma pessoa específica que vai saber gerir todo esse patrimônio. Afinal de contas, você deixou como herança uma plantação, animais, eles precisam de cuidado, tempo para ser cuidado. Então, tudo isso, nem sempre os herdeiros vão estar preparados para gerir. Então, se você pode especificar, eu acho que isso é um instrumento crucial no Brasil, que ele deveria ser muito mais utilizado do que efetivamente é. Afinal de contas, ele ajuda bastante após o falecimento. Além disso, ele evita muitas brigas e confusões, porque o inventário, como vocês sabem, muitas vezes não é tranquilo. Ele gera muitos dilemas entre os herdeiros, alguns querem vender o patrimônio, outros não querem, brigam pelo patrimônio. Então é importante e fundamental essa consciência do brasileiro do quão importante tem sido esse instrumento. Não precisa você recorrer à via judicial, ele pode ser feito rapidamente em cartório. E como advogado especialista, você vai fazer da melhor maneira e seguir todas as diretrizes para que amanhã não seja arguída nulidade ou seja anulado esse testamento. Mas voltando às perguntas, uma outra pergunta muito frequente que chega aqui no escritório é: o que acontece se eu não fizer testamento? Veja, na verdade não acontece nada, entendeu? Apenas após o seu falecimento pode ser que hajam disputas, brigas, um inventário que não consiga ser resolvido consensualmente entre os herdeiros. Tem aqui para uma via judicial que vai demandar mais tempo, todo um procedimento. Então, o testamento, se você não fizer, não lhe acontece nada, mas é muito importante que ele seja feito. Outra pergunta frequente é: qual é o custo desse testamento? Veja, você contratando um advogado, você vai ter o custo de contratação desse advogado e, além disso, você não vai pagar imposto, você vai pagar exclusivamente a taxa do cartório, se for feito de maneira pública. Se for feito particular, você não tem taxa a pagar, você só contrata um advogado com 3 testemunhas e você faz o testamento particular. Então veja, o custo é relativamente ínfimo para o benefício que você pode ter no futuro em ter feito esse testamento quando ainda em vida, em sã consciência, decidindo como você pretende que seu patrimônio seja gerido e administrado e dividido após a sua partida. Outra dúvida frequente que me perguntam é se o testamento ele necessariamente precisa ser registrado em cartório. Como eu falei inicialmente, não. Ele vai ser registrado em cartório se ele for feito de maneira pública, que aí sim ele é expedido pelo próprio cartório, você vai a um tabelião, diz seu interesse, ele vai fazer toda uma minuta do seu testamento junto com o seu advogado, de acordo com o seu interesse, e após isso, o cartório lavra, que a gente diz, ou seja, expede essa escritura, você assina com as testemunhas e ela fica ali no cadastro nacional. Inclusive, qualquer pessoa pode ter acesso depois, quando você falecer. Entra nesse cadastro, joga seus dados, seu nome completo, data de nascimento, CPF, identidade, joga tudo isso e pega uma certidão de testamento para ver se você deixou o testamento. E esse cadastro ele pega o testamento se você tiver feito em qualquer cartório do Brasil. Não necessariamente no estado que você mora. Em qualquer cartório ele vai ter acesso a esse testamento. Bem, nesse vídeo eu pude esclarecer um pouco do que se trata o testamento e tirar algumas dúvidas muito frequentes aqui no escritório. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber notificações. Toda semana tem vídeo novo com conteúdos mais diversos possíveis. Então, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e curta esse vídeo. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder da melhor maneira. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!